fazer mais uma oração, então passaremos para o estudo da palavra. Maravilhoso Deus e Pai, nós te agradecemos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Ao Senhor, ó Deus, nós rendemos toda a honra e toda a glória. Todo louvor, ó Pai, seja entregue a ti. Pai, em nome de Jesus, fala aos nossos corações através da tua santa palavra. Assim eu oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Abra aí comigo, então, a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 10. 1 Timóteo, capítulo 6, do versículo 3 ao versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Supondo que a piedade é fonte de lucro, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que o Senhor Jesus fale através da sua santíssima palavra com o nosso coração. Os falsos mestres e o perigo do amor ao dinheiro. Paulo aqui, meus queridos irmãos, deixa Timóteo tomando conta da igreja em Éfeso. Igreja que ele pastoreou na sua terceira, que ele plantou, aliás, na sua terceira viagem missionária, aonde ele passou 3 anos ali e plantou, então, essa igreja em Éfeso. E agora o pastor decano, né, o pastor antigo, orienta o jovem pastor Timóteo sobre algumas coisas que iriam acontecer e que estavam acontecendo na igreja. Então, essa carta do apóstolo Paulo para Timóteo é uma carta de orientação, de exortação. É uma carta de alguém com experiência e passando o seu conhecimento para alguém que não tinha tanta experiência. É óbvio que Timóteo era um homem usado por Deus, senão o apóstolo Paulo não teria colocado ali para tomar conta desta igreja. A falsa doutrina, meus queridos irmãos, começou a se propagar bem cedo na igreja em Éfeso. A falsa doutrina, na verdade, ela não é nova. Ela é bem antiga. E nós vemos, então, o apóstolo Paulo, nessa primeira carta, exortando Timóteo sobre alguns homens que se desviaram da sã doutrina, que se desviaram dos caminhos do Senhor e começaram a implantar outro evangelho, outra doutrina, algo duvidoso no meio daquela igreja. E ele, então, vai fazer referência em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 6 e 7, e também vai fazer referência nos versículos 19 e 20, e também em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 17, sobre alguns homens. E esses homens eram Alexandre, Himeneu e Fileto. Esses 3 homens começaram a propagar naquela igreja uma falsa doutrina. Uma falsa doutrina. Esse lixo doutrinário, meus queridos irmãos, que caracteriza um falso evangelho, não é novo. Não é de agora que as pessoas vêm aí tentando deturpar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo usa expressões como falsificar o evangelho. Eles como se estivessem misturando água no vinho. Assim os falsos mestres são.
Eles não falam, não é que tudo que eles falam é mentira. Eles pegam algum princípio de verdade e adulteram aquela palavra. Ela deixa de ter a sua essência preservada e ela é adulterada. A Bíblia vai falar disso aí também como sendo sofismas. O que é um sofisma? É uma mentira tão bem contada, uma mentira tão bem elaborada que parece ser verdade. E os falsos mestres são expertos em elaborar sofismas, em elaborar essas mentiras que acabam prejudicando a vida e a saúde espiritual da igreja. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Infelizmente, meus queridos irmãos, muitos falsos mestres conseguiram piorar isso ao longo da jornada, né? Ao longo da jornada, eles conseguiram piorar essas falsas doutrinas. E são coisas assim, ao longo da história, cada atrocidade que nos deixam, eu, no caso, de barba em pé, porque cabelo já não tenho mais tanto. Mas quando vejo algumas atrocidades, fico de barba em pé, indignado com certas atrocidades que estão acontecendo por aí no meio evangélico, nas igrejas que se dizem cristãs aí no mundo e também no nosso Brasil. São atrocidades terríveis. Hoje mesmo me encaminharam um vídeo de um homem, um pregador, eu não sei se ele é pastor ou se intitula algo diferente de pastor, com um pote de farinha na mão. E ele, então, estava ali demonstrando numa interpretação como que as pessoas deveriam fazer para se encher de Deus e mergulhar. E então ele pega aquele pote de farinha e vira sobre a sua própria cabeça. A unção da farinha. Então não tem mais o que essas pessoas inventarem. E elas estão aí à torto e direita adulterando o evangelho do Senhor. Nós precisamos, como cristãos, nos ater à única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. O cristão que não conhece, nós precisamos, meus queridos irmãos, nos ater ao evangelho, à sã doutrina, a palavra do Senhor Jesus. Nós precisamos nos ater a essa palavra. Infelizmente, aí, os falsos profetas estão conseguindo inovar no nosso meio. Tem um aí que eu vi na internet também, com a unção do cavalinho. Ele monta em cima das costas de uma irmã, e essa irmã sai rodando com esse falso profeta no seu cangote. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos nos ater ao evangelho, nós precisamos nos ater à palavra do Senhor Jesus Cristo, para não sermos deixados para trás, para que ninguém nos engane. Nós precisamos estar firmes na palavra. Esses falsos mestres, a qual o apóstolo Paulo está exortando Timóteo, eles transformaram o evangelho em uma grande fonte de lucro indevida. Eles transformaram a sã doutrina que o apóstolo Paulo pregou e usou para fundar, para plantar aquela igreja, e transformaram em uma fonte de lucro, prometendo, então, mundos e fundos aí para quem adentrasse para a igreja. E nós vemos que essa é uma das estratégias que os falsos mestres usam. Como é que nós podemos identificar um falso mestre? Como é que nós podemos identificar um falso profeta? O discurso deles sempre vem carregado de 3 aspectos. Eles vão usar a culpa, o medo e a ganância. Entenda que se eles não pegarem você na culpa, eles vão pegar você no medo. E se eles não pegarem você no medo, eles vão pegar você na ganância. Eles vão usar de ardis mentais e estratégias para atrair você para perto deles, e então ali eles vão dar o bote, com certeza. Como é que eles usam a culpa? Sempre nos lembrando do passado e de quão terrível nós fomos. Então nós temos que tomar cuidado. Eles usam também o medo.
Eles colocam principalmente o medo de ser lançado no inferno, o medo de perder a salvação. Meu querido, eu quero dizer para você nessa noite que se você é salvo em Cristo, ninguém tem poder de tomar a tua salvação. A salvação do cristão é eterna, ela foi dada para nós através do sacrifício santo e remidor de Jesus Cristo. Então, se ele não pega na culpa, não pega no medo, ele pega na ganância. E aí que os falsos profetas estão se tornando hábeis, porque eles têm prometido coisas que nem o próprio Senhor Jesus prometeu, que nem a Bíblia promete. Eles têm adulterado textos e feito coisas que, meus queridos irmãos, são estarrecedoras. Então, tome muito cuidado com a ganância. Esse texto que nós estamos lendo aqui, ele nos alerta sobre isso. Esses falsos profetas também, eles vivem em disputas territoriais e disputas entre eles mesmos. Veja o que o Senhor Jesus nos diz aqui em 1 Timóteo capítulo 6, do 3 até o 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que o evangelho, ou supondo que a piedade é fonte de lucro. Esses homens estão preocupados com o seu lucro. Eles estão preocupados com quanto suas ovelhas vão render, com quanto de lã as suas ovelhas vão proporcionar. Por isso, eles vivem se atacando. E você pode ver isso desses nossos pastores aí, famosos e televisivos e influenciadores no YouTube. Homens que usam o tempo para pregar mentiras, para pregar inverdades e para se atacarem, ficarem atacando uns aos outros. Não aproveitam o alcance que tem na internet ou na televisão para abençoar a vida das pessoas com o evangelho de Cristo. Sempre esse evangelho de Cristo vem acompanhado de um sacrifício a qual o membro precisa fazer. Meu querido irmão, o sacrifício já foi feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos entender isso. E o que significa, então, ou o que seria uma grande fonte de lucro? O que é uma grande fonte de lucro? Veja aí o versículo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Nós precisamos entender isso. Essa exortação de Paulo para Timóteo mostra que alguns falsos mestres encontravam modos de obter lucros financeiros por meio da sua doutrina. Eles descobriram ali uma maneira de ganhar dinheiro. Veja, meus queridos irmãos, qual maneira os falsos mestres têm ganhado dinheiro hoje? Com promessas, tá? Promessas financeiras, promessas de estabilidade, mas eles vão além. Eles vão além das promessas. Eles vendem pulseirinha, eles vendem chaveirinho, eles vendem fronha de travesseiro, eles vendem lencinho, eles vendem óleo, eles vendem água, eles vendem pedras. Eles descobriram como materializar a fé daquele que não tem fé. É muito mais fácil crer que o lencinho vai curar, ou que a pedrinha vai curar, que a rosa ungida vai curar, do que crer num Deus invisível. E a pessoa, então, compra aquele produto, compra esse souvenir, paga por esse souvenir e acha que porque pagou vai receber o milagre. Eu até pouco tempo atrás eu tinha pena das pessoas que seguiam esses falsos mestres, mas hoje eu não tenho mais. Eu não tenho pena do falso mestre e nem da ovelha, porque a ovelha também é uma falsa ovelha.
se permanece num local desse, sendo ensinada por um homem ou uma mulher desse tipo, eles dois se merecem. Eles dois se merecem. Então, nós temos que ter cuidado, porque os falsos mestres estão aí deturpando a palavra de Deus. O que seria uma grande fonte de lucro? O apóstolo Paulo nos ensina. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Essa exortação de Paulo a Timóteo mostra que esses homens estavam aí deturpando a palavra do Senhor, como hoje fazem também e arrebatam multidões. Arrebatam multidões. Multidões que querem atalho. Multidões que não querem trilhar o caminho do Senhor. Multidões que só querem as bênçãos e não o provedor das bênçãos. Fica muito claro também que eles estavam ensinando que a adesão à igreja traria recompensas financeiras. Hoje nós vemos aí no Brasil e no mundo afora homens e mulheres prometendo essa mesma coisa. Venha para minha igreja, assim dizem eles, e você não terá mais nenhum problema. Nós precisamos, irmãos, entender que isso é uma mentira. Isso é uma mentira. É óbvio que as escrituras falam sobre a prosperidade. É óbvio que as escrituras nos alertam e trazem parâmetros sobre a prosperidade. Por exemplo, Salmos capítulo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado. O Senhor Jesus abençoa aquele que está firme nele. O Senhor Jesus abençoa aquele cujo propósito está firme nele. O Senhor Deus abençoa, sim, com certeza. Mas esses homens usam de ardis mentais para corromper, para enganar as pessoas que só querem bens financeiros. Nós precisamos ter muita cautela com o que se tem sido pregado nesses últimos dias. O que vem a ser, então, a piedade? O que vem a ser a piedade? Do grego eusebeia. E isso significa devoto e piedoso. É uma reverência motivada pelo temor do Senhor. Veja, na Bíblia Sagrada, nós encontramos o Senhor como sendo piedoso. O Senhor é piedoso. Nós encontramos, por exemplo, de Gênesis a Apocalipse, algum salmo, Salmo 116, versículo 5, piedoso e justo é o Senhor. Salmo de número 145, versículo 8, piedoso e benigno é o Senhor. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9, assim sabe livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. O que é a piedade? O que é a piedade? A piedade é o ato de sentir compaixão pelo sofrimento alheio. A piedade é o ato de sentir compaixão pelo sofrimento alheio. Veja aí também comigo a parábola do bom samaritano. O Senhor conta nessa parábola que descia um judeu pelo caminho. E então os salteadores bateram naquele homem, agrediram aquele homem, roubaram aquele homem. E ali naquele caminho desce um sacerdote e um levita. Nenhum deles para ajudar aquele homem. Então no mesmo caminho vem um samaritano. E esse exerce piedade, esse exerce compaixão. Grande fonte de lucro é o ministério da piedade com o contentamento. Grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Nós precisamos aprender a exercer piedade, sentir a dor do outro. O que é, então, o contentamento? O que é o contentamento? Do grego, autarquia ou autarqueia. Aquilo que é suficiente em si mesmo. Contentamento significa isso. Aquilo que é suficiente em si mesmo. Você é uma pessoa contente?
Você é uma pessoa satisfeita? Você é uma pessoa feliz? Se faça essas perguntas nesse momento. John Davison Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, disse: a pessoa mais pobre que eu conheço só tem dinheiro. A pessoa mais pobre que eu conheço só tem dinheiro. Existem 4 classes de pessoas, e eu gostaria de citar as 4. A primeira são os acomodados. Tem uma diferença em ser contente, se contentar com aquela situação e se acomodar com aquela situação. Há uma diferença. E muitas pessoas se acomodam naquela situação. Essas pessoas são conformadas. Elas são conformadas com aquilo que elas estão vivendo, com a situação que elas estão vivendo. Elas se conformaram com aquilo. Elas se estagnaram. Elas pensam que Deus não pode providenciar mais nada de novo para elas. Quando, na verdade, o Senhor tem coisas novas para nos dar. E o Senhor tem um futuro preparado para nós. Nós encontramos na palavra de Deus uma verdade escrita em Jeremias, nos dizendo que o Senhor tem bons pensamentos, bons planos ao nosso respeito. O Senhor, ele tem algo, ele pensa coisas boas sobre nós. E tem muitas pessoas que estão acomodadas, acovardadas, conformadas. Outra classe de pessoas são os invejosos. Esses são os egoístas. E esse, meus queridos irmãos, vocês que me ouvem e que me ouvirão, são os mais complicados de se lidar. Nós que tratamos com aconselhamento, existem pessoas que precisam saber que o outro tem menos para ela se sentir bem. Infelizmente, essas pessoas, a segunda classe de pessoas, as invejosas, elas não são contentes, elas não são satisfeitas, elas não são felizes porque elas almejam o que é do outro. Elas almejam o sucesso do outro, o carro do outro, a casa do outro, o salário do outro. Elas querem o que é do outro. Elas são indecisas, elas na verdade não sabem o que querem. Elas só sabem ver que o outro é feliz e julgam que a felicidade daquela pessoa deve ser porque ele tem isso ou aquilo. Essas pessoas, elas só se alegram e se contentam com o que têm quando elas lembram ou são lembradas que existem pessoas que têm menos do que elas. Que sentimento mais egoísta, mais imaturo, mais mesquinho, que sentimento terrível. Para você se sentir bem, você precisa saber que existe uma pessoa que está numa situação pior do que a sua. Não está longe disso não, meu querido. Talvez você já usou esse argumento para o seu filho comer alguma coisa ou para você mesmo se convencer de algo. Existem pessoas, quando você chega para fazer uma refeição, e eu já vi pessoas murmurando porque só tinha feijão, arroz e ovo frito para comer. E aí o argumento delas era, mas eu tenho que agradecer porque nesse momento existem pessoas que não têm nada para comer. Nós devemos abandonar esse tipo de comportamento. A terceira classe de pessoas são os insatisfeitos. Os insatisfeitos, esses são os ingratos. Eles têm de tudo, têm tudo o que querem, na verdade nem sabem o que querem. E eles não são gratos ao Senhor. Nada lhes contenta, nada lhes satisfaz. A quarta classe de pessoas são, então, os satisfeitos. Esses são contentes. E por que é que eles são contentes? Porque eles encontraram suficiência. Eles encontraram um equilíbrio. Imagine que você está em um automóvel e o seu carro está com meio tanque. Você passa por um posto em uma estrada e você vê que o combustível está muito caro. Você não vai parar para abastecer. Por quê? Porque você tem o suficiente para chegar em outro posto. Você roda mais uns 10, 15 quilômetros e você encontra outro posto. Mas você vê que é um posto duvidoso, não tem bandeira. Você prossegue a viagem, porque você tem combustível para ir mais longe. Até que você chega no terceiro posto. É um posto bom, tem boa conveniência.
Ali você encosta o seu carro e abastece, completa o tanque. Uma pessoa satisfeita é uma pessoa seletiva. Uma pessoa satisfeita é uma pessoa que sabe o que quer, sabe aonde quer chegar e vai chegar lá. Vai chegar, por quê? Porque ela é contente, ela não é acomodada, ela não é invejosa, ela não é insatisfeita. Muito pelo contrário, ela é satisfeita com aquilo que o Senhor dá para ela. Eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual a sua motivação? Se nós já entendemos que grande fonte de lucro é o ministério da piedade com o contentamento, qual é a sua motivação? O que lhe motiva a ser cristão? O que lhe motiva a ir à igreja? O que lhe motiva a ser um crente no século 21? O que lhe motiva? E se a sua motivação for buscar Deus para enriquecer, você está em pecado. Se a sua motivação, pregador, que me escuta ou que irá me escutar, se a sua motivação de pregar é enriquecer, você está em pecado. Porque a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 24, não podemos servir a dois senhores, ou você vai agradar um e desagradar o outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Em algumas traduções, a palavra riquezas vem traduzida como mamon. Uma figura de um homem ali, representado um homem deformado que carregava uma grande bolsa de moedas de ouro para subornar os homens. Uma figura demoníaca. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Sabe por quê? Porque os dois exigem de nós 100% do nosso tempo, do nosso talento, da nossa aptidão. Pastor, então tem que ser pobre? É óbvio que não. Já você vai entender isso. Nós não podemos servir a Deus e as riquezas. Veja aí comigo, por favor, o versículo 7 de 1 Timóteo capítulo 6. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Se nada temos trazido e nada podemos levar, por que que nos agarramos tanto a essas coisas materiais? Por que que a nossa vida gira em torno do que é material? Porque ainda nós não encontramos a suficiência em Cristo. E não queremos admitir isso. Nós precisamos admitir que Cristo é suficiente para nós. Veja aí dois exemplos de duas mulheres que preferiram perder aquilo que o Senhor tinha. A primeira perdeu mesmo porque morreu. A mulher de Ló, em Gênesis capítulo 19. Ela estava agarrada, presa, amarrada a Sodoma. Ela não conseguia largar os bens, ela não conseguia largar a casa, ela não conseguia largar a sociedade, a cidade a qual ela vivia. Ela preferiu olhar para trás do que seguir o caminho que o Senhor tinha preparado. Ela preferiu abandonar esse novo caminho, essa nova etapa, para ficar presa à velha vida. E a Bíblia então nos diz, na narrativa de Gênesis, que ela, olhando para trás, tornou-se uma estátua de sal. Quantas pessoas estão assim, insípidos, petrificados, olhando para trás, transformados em uma estátua de sal, porque não conseguem olhar para frente. Ei, meu querido irmão, minha querida irmã que me ouve, o Senhor tem coisa nova para nós. Eis que Ele faz novas todas as coisas. Nós precisamos olhar para frente, para o caminho, para esse novo e vivo caminho que o Senhor tem preparado para nós. A outra mulher, essa aí, nós vemos que mais tarde, muito provavelmente, ela tenha se arrependido do que ela falou, foi então a mulher de Jó. E ela vê o marido naquela situação deplorável, e depois de perder todos os bens, os filhos, enfim, vê o marido naquela situação, ela diz, por que é que você ainda está fazendo isso? Por que é que ainda você honra a Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó então repreende a esposa, dizendo, você está louca. Você aceitou o bem de Deus com prazer e o mal você não quer aceitar. Nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu tornarei para lá.
Nós precisamos entender isso, meus queridos irmãos, a suficiência em Cristo Jesus. Se você tem Jesus Cristo em tudo como sendo suficiente na sua vida, pode ter certeza que ele vai providenciar tudo aquilo que você precisa. Olha aí comigo, por favor, acompanhe aí em Filipenses capítulo 4. Acompanhe comigo a leitura. Filipenses capítulo 4. Do 11 ao 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O próprio Senhor disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aqueles que têm Cristo como suficiente na sua vida são atendidos nas suas necessidades. Hebreus capítulo 13, versículo 5, diz assim: não seja a vossa vida sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Nós encontramos no original, nesse texto, 5 negativas. O Senhor dizendo: não, não, nunca, jamais te abandonarei, nunca, jamais te deixarei. Nós precisamos confiar no Senhor, que nele nós temos a suficiência. Por isso somos e estamos contentes. A sua ingratidão, meu querido irmão, pode ser a oração de alguma pessoa. Hoje pela manhã, nós saímos a entregar cestas básicas para algumas pessoas. E eu saindo de casa com o carro, deixei o portão aberto e o porta-mala do carro estava aberto. E eu entrei pegar alguma coisa aqui dentro de casa e quando eu saí tinha um senhor com a sua família toda lá fora do portão, pedindo se eu poderia doar para ele uma cesta básica. É óbvio que em nome da igreja nós doamos uma cesta básica para esse senhor. Veja, meu querido irmão, o que às vezes é insignificante para nós é o que está faltando para outra pessoa. Veja aí comigo o versículo 8. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. O problema não está em ser rico ou ganhar dinheiro honestamente. Não, o Senhor abençoa o justo e o faz prosperar. Olha lá o Salmo 37, versículo 28 e 29. Os justos herdarão a terra. O Senhor providencia, o Senhor prospera o justo. Ele se alegra no caminho dos justos, mas ele aborrece o ímpio. O problema está em desejar as riquezas a qualquer custo. Veja aí o versículo 9. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e em cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. O problema não está em ter dinheiro ou ganhar dinheiro de uma forma honesta. O problema está em como é que você quer ganhar esse dinheiro. E tem muita gente vendendo o evangelho. Tem muita gente aí criando ciladas e tem muita gente financiando. Esses homens e mulheres estão aí porque tem plateia, porque tem público, porque tem quem os assiste, porque tem quem compra os seus materiais, porque tem pessoas que querem atalhos, não querem trilhar o caminho que é Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso, que a falsa doutrina pregada por esses homens não tem nada de bom. A falsa doutrina que eles pregam não tem nada de bom. Muito pelo contrário. Ela só gera pessoas ingratas, infelizes e depressivas. Avarentas e invejosas. Pessoas insatisfeitas. Insatisfeitas com tudo.
Casamentos estão indo à ruína porque essas pessoas têm dado ouvido a esse tipo de palavra. Famílias têm se desfeito por causa disso. Relações familiares, porque foi pregado um falso evangelho. E quem sabe você, meu querido, que me escuta, você está nessa situação, saiba que Jesus Cristo pode livrar a sua vida disso. Cristo é a prosperidade que nós precisamos. Veja aí o versículo 10 comigo. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Com muitas dores. A falsa doutrina só traz prejuízo. A falsa doutrina só traz dor e sofrimento. Não existe sequer uma vantagem na falsa doutrina, no que esses homens e mulheres malignos têm pregado. O que é que nós devemos fazer? Nós devemos recorrer ao Senhor Jesus. Em Cristo nós temos a suficiência. Em Cristo nós temos a resposta da nossa oração. Em Cristo Jesus nós temos a provisão para aquilo que nós precisamos. Se Cristo não for o seu tesouro, você está em pecado e correndo um sério risco. Se Cristo não for o seu tesouro, você está correndo um sério perigo. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Que nesse dia, nesse mês que se inicia hoje, você possa, meu querido irmão e minha querida irmã, fazer um voto com o Senhor, abandonar essa falsa doutrina, essa falsa ideia, e saber que o Senhor Jesus pode lhe abençoar. Que a graça do nosso bom Deus e a sua provisão recaia sobre a sua vida e sobre a sua família. Que Deus te abençoe no santo nome de Jesus Cristo. Amém.